Olá, obrigada pela audiência. O tema de hoje é a judicialização da saúde. O que vem a ser a judicialização da saúde? A judicialização da saúde é a utilização do Poder Judiciário para a obtenção de medicamentos e tratamentos fornecidos ou não pelo SUS, com ou sem registro na Anvisa. Muito bem. Nós, durante a nossa jornada como profissionais, nos deparamos com muitas liminares deferidas pelos juízes em relação a medicamentos de altíssimo custo. Isso leva a um prejuízo, e já explico. O SUS, ele possui uma lista de medicamentos, a chamada lista Rename. A cada 2 ou 3 anos, essa lista ela é atualizada em razão de novos medicamentos que ingressam no mercado, em razão da comprovação da eficácia de algum tratamento. Então, este tratamento é incluído na lista Rename, este medicamento é incluído na lista Rename. A lista Rename possui medicamentos de baixa complexidade, de média complexidade e de alta complexidade. Muito bem. Um tratamento médico, ele deve obedecer a um protocolo. Existe um escalonamento de medicamentos que o profissional de saúde deve utilizar em cada patologia que acomete os pacientes. Temos notado, na nossa prática profissional, que estes protocolos vêm sido constantemente atropelados. E ao invés de ser receitado o medicamento padrão, como o protocolo médico manda, são receitados medicamentos de altíssimo custo, muitas vezes não contemplados pela lista Rename, pelo seu alto custo e pela sua duvidosa eficácia, e muitas vezes também não registrados na Anvisa. O que então passamos a fazer? Começamos a aprofundar o estudo e acabamos por encontrar alguns artigos, entre eles um artigo publicado na Cielo, que faz a ligação entre escritórios de advocacia, profissionais de saúde e indústria farmacêutica. Neste artigo, 44% das ações relativas a um medicamento foram receitados por um único profissional de saúde e um único escritório ingressou com todas as ações, entre outras conclusões que eles chegam nesse artigo que disponibilizarei juntamente com o vídeo. Nesse passo, o nosso Sistema Único de Saúde passa a ser inflado por medicamentos que não precisariam estar sendo dispensados. Os medicamentos que existem na lista Rename, em sua grande maioria, em 99%, são suficientes para o tratamento de todas as doenças apresentadas. Então, o receituário, a receita de um medicamento de altíssimo custo para meia dúzia de pessoas gera a falta de medicamentos para os demais usuários do sistema público de saúde, que também têm direito ao recebimento de medicamentos e tratamentos de forma gratuita pelo Estado. Recentemente chegou às nossas mãos um processo onde um paciente portador de câncer de medula solicitava um medicamento de R$110 mil a ampola, a ser fornecido mensalmente. O Poder Judiciário concedeu a liminar. Em defesa, estudando sobre o assunto, acabamos por nos deparar com a bula do medicamento. E a bula do medicamento era claríssima, no sentido de que o medicamento em questão somente poderia ser ministrado ao paciente caso este paciente
não pudesse receber uma quimioterapia agressiva ou não pudesse receber um transplante de medula, ou não estivesse apto ou não encontrasse um doador compatível. Ocorre que no presente caso, nenhuma dessas medidas foi tentada antes que se receitasse este medicamento de alto custo, R$110 mil cada ampola. Então, o que devemos fazer? O que podemos fazer para que esta extrema judicialização da saúde que temos hoje seja reduzida e seja reduzida de forma justa? Ou seja, realmente, em alguns casos, o Estado descumpre o seu dever. Neste caso, é importantíssimo que o cidadão tenha sim o amparo do Poder Judiciário e a concessão de liminar para o seu tratamento. No entanto, os juízes não têm se acautelado, não têm ouvido, antes de apreciar a liminar, um profissional de saúde. Soubemos recentemente que um juiz está fazendo uso, entre aspas, de um perito. A partir do momento em que ele passou a se utilizar deste perito, que previamente examina o paciente e analisa toda a documentação que resultou na receita de um medicamento de altíssimo custo, 95% das liminares não estão mais sendo concedidas porque o perito pontua que aquele medicamento não há necessidade de ser utilizado, que pode ser substituído por um medicamento de custo infinitamente menor e constante da lista Rename. E o que podemos sugerir então para os colegas procuradores e para os magistrados? Tenham sempre por base um perito. Nomeiem um perito para que este perito possa, então, averiguar se o receituário corresponde ou não à necessidade do paciente, como este juiz está fazendo. A partir do momento em que ele começou a se acautelar, 95% das liminares passaram a ser negadas. Isso representa um grave quadro. Significa que protocolos médicos estão sendo atropelados de forma muito fácil, de forma corriqueira. Esses protocolos são desprezados em prol de um medicamento de altíssimo custo e que nem sempre é aquele indicado para o paciente. Voltando ao caso do câncer de medula, o medicamento receitado, ele tem alta toxicidade. Por esta razão, o próprio fabricante só recomenda que este medicamento seja ministrado ao paciente se ele não puder receber quimioterapia agressiva ou se ele não puder receber um transplante de medula óssea. Nesse passo, o acautelamento do Poder Judiciário na concessão de liminares vai vir em benefício da população. O restante da população não pode ser prejudicada porque alguns profissionais se aliam a alguns escritórios que se aliam a algumas indústrias farmacêuticas, fazendo com que o custo final do SUS seja elevadíssimo. E sendo elevadíssimo, os demais cidadãos, eles acabarão prejudicados em razão das liminares que são concedidas, porque o juiz, não sendo conhecedor da matéria, não sendo médico, ele confia que aquele medicamento receitado efetivamente é o medicamento que o paciente precisa. E nós estamos vendo, por outro lado, com outro juiz que se acautelou,
que isso não é verdade em cerca de 95% dos casos. Em cerca de 95% dos casos, o medicamento constante da lista do Rename, de média ou alta complexidade, está disponível ao paciente através do SUS, não sendo necessário lançar mão de medicamentos não registrados na Anvisa ou medicamentos não constantes da lista Rename. Isso não significa que um medicamento que não seja registrado pela Anvisa seja pernicioso ao paciente. Pelo contrário, alguns medicamentos que ainda não estão registrados pela Anvisa consagradamente são bons para as patologias a que eles são indicados. Porém, o foco do nosso vídeo de hoje é justamente a judicialização da saúde pela indústria farmacêutica, que força o receituário de medicamento de altíssimo custo. E tanto isso é verdade que com a nomeação de um médico perito, o juiz conseguiu reduzir significativamente a concessão de liminares, porque o perito indica outro medicamento já fornecido pelo SUS como medicamento suficiente ao tratamento daquela patologia que o paciente apresenta. Posto isso, a nossa conclusão é a de que, independentemente de um medicamento constar no Rename ou ser registrado na Anvisa, quando existe um pedido judicial deste medicamento, o juiz deve se acautelar, nomear um perito que examinará o paciente e indicará ao juiz se o medicamento receitado efetivamente deve ser utilizado pelo paciente ou, se ao contrário, existe um medicamento já na lista do Rename e já fornecido gratuitamente pelo SUS, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve intervir quando o Estado não cumprir com a sua obrigação. Porém, a judicialização da saúde, da forma como está sendo feita, ela está mais a prejudicar do que a auxiliar a população, porque algumas pessoas conseguem o fornecimento de medicamentos caríssimos, enquanto isso outras pessoas passam a ter carência até mesmo de medicamentos básicos em seus municípios, em razão do gasto que foi efetuado com uma, duas ou três ou quatro pessoas apenas. Então, somos da opinião de que a justiça pode e deve ser utilizada, mas com critério e com cautela. Tenham todos, então, uma boa noite. Muito obrigada.